Quero falar com você hoje que pretende enveredar pelo campo do Tribunal do Júri sobre a escolha da tese. Como é que você escolhe uma tese para defender o seu cliente? Nós aconselhamos que todas as teses possíveis dentro do processo penal, que você conseguir enxergar no processo, você desenvolva ele no plenário do Tribunal do Júri. A partir de hoje, nós iremos falar de todas elas. E iremos começar hoje pela legítima defesa. A tese de legítima defesa é uma tese absolutória. Ou você consegue tudo ou não consegue nada. Você não tem como mesclar teses com a legítima defesa. O bom é que você trabalhe bem a legítima defesa, demonstre bem que a pessoa agiu em legítima defesa, e lembrando sempre que todo aquele que inicia uma ação em legítima defesa, qualquer excesso que ele cometa será um excesso culposo e nunca doloso. Então, assim, se o seu réu, se o seu acusado, se o seu cliente começou e se defendeu de uma injusta agressão, é evidente que a partir dali, o excesso que ele cometer vai ser culposo e nunca será doloso. Ah, mas a doutrina traz em algum momento algumas situações que pode o excesso ser considerado doloso. Essa defesa entende que não, que todo excesso na legítima defesa é culposo, em razão de que, no momento do crime, quando iniciou-se o crime, o acusado ou o réu não tinha o animus necandi. O animus necandi, a vontade de cometer o dano ou o homicídio, ocorreu com a defesa. Aí ele pode ter cometido um excesso. Se ele cometeu um excesso, o excesso dele não é doloso. O excesso que ele cometeu é culposo. Então, é uma tese excelente, que você precisa trabalhar ela de forma tranquila, mesclando o que está no processo, o que foi produzido no processo, com aquilo que o cidadão, o senhor lá do sítio, a mulher dona de casa, sabe de uma legítima defesa. Trazendo sempre para o campo social, trazendo sempre para o cotidiano, demonstrando que o que acontece no mundo jurídico é aquilo que acontece no mundo real, trazendo do campo jurídico para o campo real. Com certeza, fazendo isso, você terá muito sucesso em sua legítima defesa. Ainda no campo da legítima defesa, nós temos também o Instituto da Legítima Defesa Putativa, próprio de terceiro. A legítima defesa putativa nada mais é do que aquela situação que, se fosse verdade, se fosse certa, você estaria em legítima defesa. Por exemplo, você tem um algoz ou inimigo que constantemente vive te ameaçando e dizendo que vai te matar. Você, numa rua erma, encontra essa pessoa que você conhece pela silhueta, que percebe que ela, quando te avista, tenta puxar alguma coisa da cintura. Você, percebendo e achando que ela pudesse estar tentando contra a sua vida, tentando buscar uma arma ou tentar qualquer tipo de arma, você, antes de saber o que ela está puxando, você desfere, dispara de arma de fogo contra ela. Então, assim, essa situação é hipotética, mas se acontecesse dessa forma, se fosse dessa forma, é claro que você estaria agindo em legítima defesa putativa. Essa é uma das formas também de defesa do seu cliente. Se o crime aconteceu dessa forma, você precisa enquadrar com o fato, com a teoria. Pegar o fato que está expressado no caderno acusatório e trazer a teoria, encaixar a teoria no fato. Encaixou perfeitamente, o seu cliente está absolvido. Falando-se ainda em teses para o Tribunal do Júri, existem algumas teses que, por vezes, não são de absolvição. Contudo, você precisa entender que muitas delas colocam o seu cliente em liberdade. Ou seja, o seu cliente, se estiver preso ou se estiver indo ao Tribunal do Júri solto, pode sair de lá tornozelado ou pode sair de lá solto se estiver no presídio.
Quais são essas teses? A primeira que eu sempre discorro é sempre pelo homicídio simples. Você deve trabalhar muito bem, por quê? Porque o Ministério Público, os cadernos acusatórios deles são únicos. E todos os crimes, 90% deles, são praticados por motivo fútil, segundo o Ministério Público, e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso é como se fosse receita de bolo. O Ministério Público tem pronto essa receita de bolo e todos os crimes para ele, quase todos, são qualificados dessa maneira. Então, o advogado experiente no tribunal do júri deve demonstrar para os jurados que o crime não foi qualificado. Não devemos esquecer que crime sem motivo não é por motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima precisa ser de surpresa. Não é porque a pessoa atirou sem a pessoa esperar que é recurso que dificultou a defesa da vítima. Se a pessoa agrediu a outra e morreu logo em seguida, a pessoa que praticou o crime não praticou o crime com recurso que dificultou a defesa da vítima. Haja vista que quem agride outra não espera que a outra traga para ela uma flor. Se eu agredir você, a reação sua pode ser uma paulada na minha cabeça. Então, a pessoa que age dessa forma não agiu qualificadamente, e sim pelo homicídio simples. Então, trabalhar bem na fase de acusação, na fase judicial, as qualificadoras, para que você chegue na sessão plenária conseguindo demonstrar para os jurados que, de fato, o homicídio não foi qualificado, mas sim um homicídio simples, onde existe na denúncia, de fato, um excesso acusatório por parte do Ministério Público. Existe também, ainda falando em defesa no tribunal do júri, o crime privilegiado. O que será isso? Eu não gosto muito desse termo, crime privilegiado. Eu uso sempre um crime com causa de diminuição de pena. Haja vista que, pelo que eu vejo, não existe nenhum privilégio de matar alguém. Então, a terminologia usada pelo Código de Homicídio Privilegiado, ao meu ver, ela está desconforme com o cotidiano manda. Então, eu uso sempre em meus júris que o crime foi praticado por uma causa de diminuição de pena. Então, sempre que tiver essa possibilidade, que a pessoa cometeu o crime dominado por um Estado, ele foi instigado a cometer o crime, e ele cometeu o crime dominado de uma violenta emoção, o juiz deve reduzir a pena. Então, por que trabalhar essa tese? Porque é muito, muito fácil, e muito mais fácil para nós, definir e demonstrar o que é domínio de violenta emoção. E quase todos os crimes, eles estão envolvidos em um domínio de violenta emoção. Então, para a defesa, fica muito fácil trabalhar essa causa de diminuição de pena. E o que muda na vida do seu cliente? O crime deixa de ser qualificado e passa a ser simples. Ou seja, qualquer fração de pena que ele vai cumprir deixa de estar no rol dos crimes qualificados e passa a ser homicídio simples. E aí, doutor, e se o tribunal do júri, os jurados reconhecerem que o crime é qualificado, ele pode ser privilegiado? Pode. Tem algumas qualificadoras, por exemplo, do motivo fútil, que são incongruentes com o domínio de violenta emoção. Porém, o recurso que dificultou a defesa da vítima é possível, ou meio cruel, é possível que a pessoa praticou sobre um crime sobre o domínio de violenta emoção por meio cruel. Então, assim, aí, em o tribunal reconhecendo, o réu responderá pelo homicídio privilegiado qualificado. Dessa forma, a forma de progressão de regime dele vai ser um sexto. Vai ser como se homicídio simples fosse. Mas continua sendo um homicídio privilegiado, qualificado. É possível essa modalidade. Ainda falando sobre as teses que você pode desenvolver numa defesa em plenário, tem uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Qual que é o dolo objetivo
do acusado, do réu naquele momento. E sempre que pensar, trabalhar para uma desclassificação. Pode ser para rixa, pode ser para disparo de via pública, pode ser para maus tratos. Tem diversas situações que você pode requerer no momento da sua explanação a desclassificação. A desclassificação é sempre um ato que a defesa precisa preparar desde a fase de instrução e pensar que quase todas as desclassificações são benéficas para o seu cliente. Haja vista que, como já falei em vídeos anteriores, a acusação sempre vem com excesso acusatório, sempre vem pedindo o máximo para tentar o mínimo. Então, assim, quando você precisa entender, por exemplo, um disparo em direção de uma pessoa, saber se a pessoa que disparou tinha a intenção de ânimos necantes ou se era um disparo em via pública e buscar a desclassificação para disparo em via pública. Você precisa entender se num confronto onde todos se bateram, existia mesmo a ideia de ânimos necantes, de tentar matar alguém, ou todos os contendores que se envolveram na confusão estavam rixando, ou seja, estava uma confusão de todos contra todos. Ainda mais, você precisa desclassificar essa conduta para maus tratos. Quando a pessoa agrediu a outra e o Ministério Público denunciou ele por tentativa de homicídio por agressão. Você precisa também dar uma olhada se esse homicídio, se esse ânimos dele não era culposo. Haja vista que também, por vezes, a gente percebe onde tinha uma luta, uma briga, a pessoa foi empurrada, mesmo que o réu não quisesse matar, mas é denunciado por homicídio. Por vezes a pessoa empurra a outra, bate a cabeça no chão, morre, bate numa pedra. Esse homicídio não é doloso. A pessoa não saiu de casa para matar. Esse homicídio é culposo. Então, sempre que você for escolher uma tese, dê uma olhada na desclassificação. Vê se não se encaixa perfeitamente numa das modalidades desclassificatórias. Certamente o seu cliente vai ficar feliz com a desclassificação. Beleza? Me siga, acompanhe meus vídeos, estamos juntos.